Olá, aromistas, bem-vindo à segunda parte do vídeo. Se você não assistiu a primeira parte, tá, do vídeo, que eu fiz a introdução dos materiais, você volta lá nesse vídeo, vai estar no card fixado, vocês vão lá, tá bom? E vamos dar sequência. Então a gente falou do álcool, tá? E da função do álcool, o que o álcool é de verdade. E aí a gente falou da água mineral, tá? Água deionizada, água desmineralizada, deionizada, desmineralizada, purificada. Tá? E aí a gente falou dos as componentes, tá? Das propriedades da água, que faz ela atraente para os micro-organismos e que faz eles se proliferarem. E aí a gente falou também dos emolientes aqui, que é o propileno, propanodiol e glicerol, tá? E a função de cada um e a quantidade mais ou menos que a gente faz ali para montar uma base. As bases que eu recomendo são sempre bases que ela tem elas não interagem, elas tentam ficar de fora, elas não são a protagonista dos nossos perfumes. Na minha análise, a fragrância é sempre o protagonista do perfume, tá? E não os químicos, porque com isso você vai saber se a fragrância é boa ou se é ruim. Agora, se você já tem o costume de sempre estar fazendo aquela base, colocando químicos na base, de repente você não sabe nem se o produto é bom ou se é ruim, porque você nunca faz ele numa base mais limpa, sem nenhuma adição de ingredientes, tá bom? Vamos agora montar uma base? Então a gente entendeu que o álcool que a gente vai usar, que eu gosto de usar é o álcool de cereais. Eu gosto de usar o propileno glicol. Eu gosto de usar a água desmineralizada ou deionizada, tá? E aqui também eu gosto de usar uma fragrância. Essa é boa, tá bom? Então, o primeiro momento, o que a gente vai fazer? A gente vai isolar a fragrância, a gente não vai falar da fragrância, porque a fragrância é a nossa cereja do bolo. A gente vai aqui falar do álcool, tá? Então é o seguinte, quando você tem produtos que eles são mais cítricos, óleos essenciais, musks, amadeirados resinosos, há uma alta probabilidade de você adicionar a 8% de água, e isso daqui, de repente, ele apresentar um aspecto turvo. Ou se não, na maceração você vai ter, na maceração com esses caras aqui, vamos chamar de grupo 1. O grupo 1 na maceração, você pode ter aqui precipitados, você pode ter turbidez, você pode ter sedimentação, ou somente uma leve alteração de aspecto, tá? Uma leve alteração no aspecto. Alterado. Isso daqui pode acontecer na maceração ou no momento que você estiver preparando o perfume ou no momento que você adicionar uma base que ela tá mais hidratada, tiver uns 8% de água mais ou menos, nesse grupo 1 aqui você pode ter uma precipitação, pode ter alguma coisa ali que pode interferir no aspecto da sua colônia, do seu produto. Isso daqui vai te enganar e você vai ficar desesperado, tá? Então você faz o seguinte, quando acontecer isso daqui, aguarda a maceração, tá? Aguarda 30 dias.
e a gente já volta aqui, tá? Então vamos lá. 8% de água, a gente tem que ficar esperto aqui, que pode acontecer, talvez sim, talvez não, pode acontecer, tá? 2% de propileno, ó. Quanto que a gente tem aqui? 8, 2, e agora a gente vai ter aqui quanto? A gente vai ter 90% de álcool, tá? Então, uma base, isso daqui seria uma base para o grupo 1, mais ou menos, tá? Você pode diminuir, toda vez que você diminui na água, você aumenta no álcool, tá? Lembrando que esse álcool aqui, 90% do álcool é o álcool 96 GL aqui, tá? Então, o álcool de cereais, 90%, 2,8. Talvez, se você aumentar um pouquinho mais a água, para esse grupo aqui, você tem interferência, tá? Eu sempre recomendo que vocês trabalhem com 85, a minha fórmula padrão, tá? Padrão, 85, 2, e aqui 13%, tá? Então, é uma base para o grupo 1, e essa daqui é uma base para o grupo 2. Quem seria o grupo 2? Demais, né? Pode ser Gourmand, pode ser Fougère, pode ser Floral, tá? Esses caras aqui, essa família aqui, ela tem essa família Floral, Gourmand, Fougère, ela tem pouca probabilidade de turvar, tá? Ozônica tá no intermediário, tá? Ozônica são notas marinhas, tá bom? Então, vamos chamar de grupo 2 aqui, essa base que a gente sempre passa, que é a base clean, e grupo 1, que é essa base aqui com mais citrinos, tá? Pode acontecer. Ricardo, eu usei a base que você falou, eu coloquei 8% de água e turvou. Tá bom, qual que é a fragrância que você está usando? Depende da família, tá? Depende da família, pode acontecer que isso daqui vá turvar. Se turvou isso daqui, como que você vai fazer para consertar? Como que você vai fazer para consertar agora? Vamos lá. Vamos supor que você usou essa base aqui, você está fazendo um produto, ele a 20%. 20%, mais a base, mais base, grupo 1, vai, vamos supor, base do grupo 1, tá? Grupo 1. E aí quando você colocou aqui, isso apresentou o que? Turbidez. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Primeira coisa, vai deixar macerar, tá bom? Vai deixar macerar. Deixou macerar? Depois de 30 dias a gente vai filtrar. Filtrar. O que é o processo de filtrar? Gente, filtrar é o seguinte, é você pegar o seu produto, colocar ele no filtro, dentro do filtro você vai colocar o filtro de 80 gramas, que é um gramatura 80, você vai dobrar ele e vai colocar aqui no seu funil, certo? No seu funil, aí você já vai colocar aqui, dentro do recipiente, tá? Pode ser um Early, aqui você vai filtrar ele. Aqui você vai fazer o seguinte, antes de você iniciar a filtragem, você vai dar um choque nele, certo? O que é um choque? Você vai baixar a temperatura para mais ou menos 5 graus Celsius durante 12 horas. Por quê? Quando você baixa a temperatura, você tem o quê? Você tem uma retração, você tem as moléculas elas contraem. Essa contração, o que ela faz? Ela diminui a solubilidade de alguns materiais que eles não fariam parte do perfume, tá?
Então, depois da maceração, você fez o produto, turvou, veio aqui, fez a maceração, você vai baixar a temperatura durante 12 horas, tá? 12 horas, mais ou menos 5 graus. Baixou a temperatura, você vai filtrar ele geladinho, tudo bem? Geladinho. Quantas vezes você pode filtrar? Até 3 vezes. Até 3 vezes, tá bom? Gente, uma coisa que às vezes vocês têm dúvida é assim, eu filtrei e ficou fraco. Você filtrou e você está sentindo ele gelado ou você tem certeza que ele ficou fraco, tá? São duas questões que a gente tem que analisar isso. Mas esse daqui é uma maneira boa de você fazer o quê? Você tirar aquele aspecto de turbidez, retenção de precipitado e retenção de sedimentação. Tudo aqui, tá? Então, depois que eu deixei na geladeira, não mexi, não homogeneizei nem nada, tá? Não faça isso. Eu vou vertendo aqui o líquido devagarzinho, tá? Sem pressa. Ele vai filtrando aqui sem pressa, você vai ter um produto aqui. Se não deu jeito aqui, se não ficou bom desse jeito, você tem mais uma opção. Qual que é a opção? Você vai pegar o produto, colocar dentro de um becker, vai adicionar o carbonato de magnésio, tá? Coloque aqui, ó, a cada 100 ml, uma ponta de espátula, por exemplo. Ou se não, 2 gramas, tá? Não mais do que isso. Aí você mistura tudo aqui, geladeira e turva geladinho, tá? Por quê? O carbonato de magnésio, ele consegue aglutinar com os materiais de sedimentação e precipitação. E também de turbidez. Quando você tem um produto turvo, opaco, opalescente, é sinal que as moléculas elas estão em névoas, elas não foram totalmente solubilizadas, elas não fazem parte daquilo. Então você pode ter gotículas no fundo, ou você pode ter ele aqui de uma maneira que venha precipitar, venha entupir uma válvula lá no seu frasco, tá? Então não tente invasar desse jeito, tudo bem? Então esse caminho aqui é uma alternativa que a gente tem. E assim, nada disso daqui deu certo? Aí o que a gente vai fazer? A gente pode vir fazer aqui uma diluição. A gente pega o álcool de cereais, 20% de fragrância mais 90% de álcool de cereais. E mistura os dois, tá? Você vai misturando. Por quê? Porque quando você vai adicionar álcool aqui, nesse produto para ele disturvar, para não mexer na concentração, você tem que repor a concentração. Então é melhor você fazer como se fosse uma solução de álcool perfumado para ir colocando aqui da mesma fragrância. Tudo bem? Vocês entenderam aqui? Dito tudo isso daqui, sem dúvidas? Sem dúvidas? Beleza. Então vamos agora para outra forma. Vamos trabalhar com outra forma? Que é o seguinte. A gente falou aqui do propileno, como que a gente trabalha com propileno, tá? Agora a gente vai falar da glicerina, como que a gente trabalha com a glicerina ou com o glicerol. Então a gente tem o álcool de cereais, a gente tem a glicerina, a gente tem a água deionizada. Glicerina 1%, álcool 85% e a água 14%. Tudo bem? Talvez isso daqui fique bem mais pegajoso, bem mais peguento. O que vocês podem fazer? Essa fórmula aqui, ela ficou muito... Tem o PEG dela, ou o TAC dela, tá? TAC dela. Ficou muito alto, ficou peguenta, tá? Tá rançosa. Tá, não tá legal, tá pegando. O que você pode fazer? Agora a gente vem aqui para fazer uma outra opção. A gente vai pegar o álcool, vai colocar 90% de álcool, a gente vem na glicerina, coloca 1%, e aí a gente vem com a água deionizada. A gente vai colocar quanto? 9%. Tudo bem? Aqui,
quer deixar ela mais sequinha, quer deixar ela sem estar com essa pegajosidade dela, você vai fazer o quê? Você vai sempre diminuir a concentração da água e aumentar a concentração do álcool, tá? Aqui o sensorial, ele é inversamente proporcional, tá? Quanto mais álcool, mais seco e mais volátil, quanto mais água, mais com a glicerina, mais pegajoso ele fica e mais pesadinho fica a formulação, tá? Talvez esse balanço que a gente está tentando fazer, esse balanceamento, aumente só em meia hora só, meia hora. Talvez aumente só em meia hora a performance da base na pele, nesse calorão ainda, né? Então, esse balanceamento, tá bom? Ah, Ricardo, mas eu não gosto de usar água. Tá, você não gosta de usar água, tudo bem. Então você vai fazer o seguinte, álcool, porque falaram para você que água oxida o perfume, né? Diz aí nos comentários por que a água oxida o perfume, tá bom? Então você vai colocar aí álcool, 90%, glicerina, 2%, tá? E aí você vai colocar aqui, você pode adicionar 8% de água. Você pode fazer essa fórmula aqui, que ela vai ficar um pouco mais pegajosa, um pouco mais pesadinha, tá? Você deu um pezinho nessa fórmula aqui, mas eu não uso água. Tá, então você vai usar só álcool, 98%, glicerina, 2%. Talvez isso nem seja uma base mais, né? Então não é mais uma base. Então você pode fazer direto. Aí você vai colocar o álcool, 78%, a fragrância, 20%, e a glicerina, 2%, tá? Você pode alcançar um balanço, eu tô falando em questão de sensorial, tá? Você pode arrumar um balanceamento com isso daqui, tá? Então você pode fazer dessas maneiras aqui. Eu chamo de base quando a gente adiciona 3 elementos. Quando a gente adiciona só 2 elementos, né, eu não digo que é base. E o pulo do gato aqui, gente, que às vezes vocês não percebem, é que é o seguinte. A fórmula padrão, vamos usar a fórmula padrão, tá? A fórmula padrão, que eu falo para vocês, que é a base que eu faço, ela é 85% de álcool, tá? 2% de propileno, tá? Vamos colocar o propileno aqui, só para vocês entenderem. Propileno e 13% de água, certo? Quando a gente vai usar isso daqui, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo o quê? Entrando com 20% de essência. E aí a gente está diminuindo todos os outros ingredientes, tá? Aqui 20%, aqui virou 80%, então aqui vai ficar para 65% de álcool, aqui vai para 1,5%, aqui vai para 9% e aqui vai para 20%, certo? É isso? Então toda vez que você faz isso daqui, você está fazendo ele inversamente proporcional, tudo bem? Se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao material, vocês me falem aí nos comentários, entrem em contato e a gente vai conversando, tudo bem? Valeu, aromistas, obrigado.